mulherada, boa tarde. Como é que vocês estão? Hoje estou aqui, né? A minha amiga Samira não está comigo. Ai, ela faz uma falta, né? Um beijo, Sá. Te amo. Mas ela está de repouso por conta do joelho, está afastada, por prescrição médica. Mas hoje eu estou aqui representando ela e representando aí essa mulherada do chat. Nós juntas, eu e você aí de casa, estaremos representando a Samira, mais as nossas convidadas aqui. Eu quero, né, frisar que hoje é um tema muito importante. Não que todos os outros não sejam, mas é um tema que vocês sempre pedem para nós trazermos aqui no programa. E hoje eu trouxe duas doutoras aqui maravilhosas, que têm um conhecimento assim, ó, surreal, que vai tirar todas as suas dúvidas aí de casa. Hoje nós iremos falar sobre a saúde da mulher na menopausa, o que podemos aí fazer para evitar os sintomas, para melhorar os sintomas, e vamos tirar todas as suas dúvidas. E também teremos sorteio, né, de 2 diárias na pousada na Moa. E você só vai concorrer e participar se estiver ali comentando no chat, aqui ao vivo conosco, estiver compartilhando aí com uma amiga, com a mãe, com a avó, convida todo mundo para participar. Eu estou torcendo por vocês. Bom, e vamos aí, hoje não vou enrolar aqui falando com vocês, já vamos aqui entrar no tema, porque a hora passa e a gente quer o quê? Quer conhecimento, não é mesmo? Eu estou aqui com 2 doutoras maravilhosas, a doutora Darla Frota, ela já esteve aqui no nosso programa, já é conhecida de vocês aí, e ela voltou mais uma vez para compartilhar o seu conhecimento conosco. Boa tarde, doutora Darla. Boa tarde, gente. Boa tarde, mulherada. Hoje estou aqui para falar sobre a saúde da mulher na menopausa. Quem tiver dúvidas, aproveita esse momento. Estou aqui com a minha amiga Camila. Boa tarde, Camila, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, gente. Boa tarde, falar um pouquinho aqui mais alto, né, mais perto do microfone. Eu sou a Camila Moraes, sou fisioterapeuta pélvica. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, nessa conversa. E sintam-se à vontade para tirar dúvidas, aquelas perguntas que muitas vezes a gente fica com vergonha, né, de perguntar, o que vão achar de mim, mas aproveitem essa oportunidade. Meninas, tem muito assunto pra gente relatar aqui hoje. A mulherada já tá bombando aqui, já está bombando no chat. E eu quero que vocês mandem aqui qual a sua dúvida. Como está aí a sua saúde? Como estão os seus hormônios? Quantos anos você tem? Você já está ali no climatério que fala, doutora Darla? No climatério. Isso. No climatério, ou você já está na menopausa, ou já passou aí essa fase pós-menopausa. Conta aqui pra gente no chat, manda as suas perguntas e nós vamos responder, né? Doutora, fala um pouquinho pra nós, primeiro, com o que você trabalha, onde você trabalha, o que você aplica em consultório, porque é importante a gente conhecer sobre o seu trabalho. Eu sei que você já falou sobre isso aqui em alguns outros programas, mas todo programa temos pessoas novas, né? Sim. E aí é importante compartilhar. Tá. Eu sou nutricionista clínica e atualmente eu trabalho no SUS. E o atendimento hoje no SUS é gestante de alto risco, rancenias. O que mais que a gente faz? As mulheres com incontinência urinária, Isso, é que a gente acaba no SUS, é amplo, né? E a gente tem essas partes específicas, essas especialidades. E, no meu particular, eu atendo o forte mesmo, o emagrecimento, e agora, junto com a estética, protocolos de emagrecimento, lipedema, botox, preenchimento, enzimas. E eu foco bastante em ajudar as mulheres, viu, já que o meu foco é ajudar mulheres, porque o tempo assim que eu passei atendendo as mulheres no SUS, muitas vinham com casos assim, de ansiedade e depressão, e eu comecei a investigar, levantar dados sobre isso, e a Camila tem me ajudado bastante, diagnósticos errados
sobre essas mulheres, como ansiedade, depressão. E aí foi quando eu mudei a chave e falei, o que eu posso fazer para ajudar essas mulheres? Então, eu entrei na parte integrativa. Então, hoje, eu tenho o potencial, uma força para falar que, através da alimentação, podemos tratar e prevenir todos os tipos de doença, principalmente a mulher na menopausa. Você viveu, né? Vivenciou. Então, Isso. você tem conhecimento não só com os seus pacientes, mas com você mesmo para falar, né? Isso, e também passei, né? Eu passei por essa situação e eu vejo, assim, a mulher passando. Ela passa pela fase da adolescência, depois ela vem para a parte do climatério. E aí, hoje, o climatério está vindo antecipado, às vezes com mulheres a partir de 30 anos, já entrando na parte do climatério, sem saber que é o climatério, pensando que é algo mais grave. A menopausa, que é o processo que eu estou passando agora neste momento, e a pós-menopausa. E aí elas levam como que se, quando ela entra nessa fase, como não tivesse solução. E eu quero falar para você, mulher, que tem solução sim. Tá? Você pode iniciar a mudança de hábitos alimentares, estilo de vida. Por quê? Eu quero focar que a mulher que entra na parte da menopausa, ela sente o quê? Cansaço, oscilação de humor. Então, uma tristeza, ansiedade, dores no corpo. Aqueles fogachos também, né? Aquelas alterações de temperatura. Acho que o fogacho é o pior, né, gente? Isso, a perca de urina, né, Camila? Perca de urina, as alterações de sono também, né? A baixa de libido, ressecamento vaginal. Então, muitas não têm noção de que estão na menopausa e pensam que é algo grave. E, gente, então vamos lá. Nós já falamos aqui de vários sintomas, né? Fogacho, irritabilidade, né? Gente, eu acho que eu fico até com medo quando eu chegar nessa fase, porque eu já tenho uma irritabilidade na TPM. Nossa. Aí eu falo, gente, acho que quando eu chegar eu vou querer matar alguém, com certeza, porque eu já quero matar, então eu vou querer matar 2 vezes. E eu não falei para você, fora o aumento de peso, tá? E aumento da gordura abdominal. Isso que eu ia falar. A mulher, na menopausa, ela perde a cintura. É um negócio assim... Isso, é automático. Gente, é de um dia para o outro. Vai A mesma o formato do corpo, né? As proporções a distribuição de gordura, ela fica muito acentuada na região abdominal. Centrada ali, né? Sim. Eu trabalho com mulheres, né? Há 15 anos aí. E assim, eu trabalho em todas as faixas etárias. Mas o meu público maior é 40 a mais. E a reclamação, assim, que eu escuto delas na transformação do corpo é surreal. E a primeira reclamação é essa. Nossa, eu tô perdendo minha cintura, minha barriga vive inchada, é gordura, é inchaço. E o que fazer quando você começa com esses sintomas? Porque, nós falamos aqui do fogacho, da irritabilidade, da perca até de urina, a fraqueza do assoalho pélvico, né? Isso. E assim, hoje nós vamos falar com vocês o que nós podemos fazer aí para amenizar ou até vamos supor, zerar esse sintoma? Tem como zerar ou só diminuir? É um conjunto, né? A gente tem que mudar. Eu falo assim que muitas pessoas não dão importância para a nutrição, mas a nutrição ajuda totalmente essa mulher. Primeiro, ela precisa de uma boa noite de sono, porque ela precisa de um sono REM. Segundo, a boa alimentação. Quando eu falo uma boa alimentação, é a alimentação mediterrânea. É aquela alimentação rica em frutas, verduras, legumes, oleaginosas, fibras, proteínas. A atividade física, porque a perca muscular, ela vai aumentando rapidamente. Começa com 1%, vai para 2%. E quando você vai ver, não tem mais músculo, só tem o quê? Gordura, osteopenia. E aí você vê muitas mulheres sofrendo, né? Com a perca de dentes, né? Nossa, verdade.
verdade. Problema no quadril, né? Isso, aí começa a ter problemas... Osteoporose. Problemas articulares. Tem umas que levam até um diagnóstico errado de fibromialgia quando chega nessa fase. Porque o corpo fica mais inflamado, né? O corpo fica totalmente inflamado, né? E então, eu falei da alimentação, do sono, a hidratação. Precisa de uma boa hidratação. Então, quanto melhor for a água alcalina, uma água filtrada, é melhor a absorção. E uma dica também é para aquela mulher que bebe água, tem que beber no período da manhã até às 6. Depois das 6, a Camila vai explicar que a gente perde a musculatura do assoalho pélvico. Essa mulher passa a noite inteira indo no banheiro, depois das 18. Então, precisa se hidratar até às 18. Olha que interessante. Gente, tem tanta pergunta aqui no chat que eu já me perdi. Vamos lá que eu vou começar aqui dando boa tarde para vocês aí, mulherada. E nós vamos responder as perguntas de vocês uma de cada vez, tá bom, meninas? Ó, a Cauane Souza, ela mandou um boa tarde. A Silvia de Roberto, boa tarde, meninas. Ó, sintam todas um cheiro para vocês e um abraço aí para todas vocês. A Silvia de Roberto, a Sara Souza, a Cauane, boa tarde, Jaque, sua linda. Um beijo, Cal. A Alessandra Frota, sua irmã, né? Isso é minha irmã. A Cauane Beatriz falou, tema muito importante com pessoas de conhecimento. Lindomar Pinheiro, meu pai. Um beijo, pai. Meu pai, agora que o programa mudou o horário, ele tá aqui todo o programa. Ai, que ele não conseguia acompanhar. A Cauane, a Ildete falou, hoje ela vai ganhar. Meninas, participem aqui do chat para ganhar um sorteio, hein? Ela mandou um boa noite pra gente. A Adriana Fernandes, a Adriana Sampaio, a Daniela Silva, a Maria José dos Santos, a Samira, um beijo, amiga. Eu acho que quando você entrou, a gente já tinha falado de você, mas um beijo, um abraço. Estamos aqui te representando, tá bom? A Adriana Fernandes falou, que sofrimento, a menopausa. A Cauane Beatriz, ela perguntou assim, ó, existem alternativas naturais ou fitoterápicas eficazes para os sintomas da menopausa? Sim. Existem? Existem. Vamos lá, doutora, quais? Olha, normalmente eu passo hormona. A primeira coisa que eu faço, peço todos os exames. E o que tiver faltando de vitaminas e minerais, um cardápio especializado para essa mulher. E o que falta, a gente suplementa. Então, assim, a suplementação é realmente quando a mulher ela não consegue se alimentar da forma adequada. Porque, assim, cada mulher, ela se adapta à quantidade de comida, aos horários. E, às vezes, ela fala, doutora, eu não consigo comer mais do que isso. Então, nessa hora, a gente acaba pedindo os exames e suplementando o que precisa. E, muitas das vezes, o que ela precisa? De ferro, vitamina D, vitamina B12, e zinco, magnésio, selênio. E quando precisa realmente, pede os exames, a queda dos hormônios está muito baixa, a gente começa a modulação com... Eu uso muito uma suplementação, eu não sei se você já ouviu falar, Jaque, é um hormônio natural. Peraí, gente, eu vou lembrar. Hormina. Não, eu uso bastante. É natural. Muito bom. É do quê? Você sabe? O nome bioquímico dele mesmo, assim, agora eu não tô lembrada. Ele é em cápsula? É encapsulado. Ele ajuda bastante a ativação dos hormônios natural da mulher. Porque, assim, os hormônios mesmo... Não lembra. Não Nós vamos procurar e vamos... No No decorrer do programa, a gente vai falar para vocês, meninas. Ó, a Cauane, ela também tinha feito uma pergunta aqui que eu pulei. Ela falou assim, ó, a menopausa pode começar antes dos 40 anos? Quais os fatores que podem antecipar esse processo? É uma pergunta que muito me interessa. Sim. Pode falar, doutora.
Vou falar um pouquinho de mim primeiro, Sim, né? isso. Eu trabalho no ambulatório de uroginecologia, no Hospital Dia, então, do SUS, né? Juntamente com a Darla. Nós atendemos também em consultório particular, né? Com uma equipe multidisciplinar, nos atendimentos em todas as fases da mulher, né? E a gente vai observando que muitos sinais, sintomas, eles acontecem bem antes da última menstruação, que nós classificamos, é importante frisar que a menopausa, né, para ser considerada a última menstruação, né, o último ciclo menstrual, ele necessita você ficar 1 ano sem ter um outro ciclo menstrual, para ser constatado que é a partir daquela data. Mas cerca de mais ou menos 5 anos e até 10 anos antes, você já começa a apresentar alguns sintomas. Então, a fadiga, que muitas vezes a gente vai confundir, né, Darla, com... eu tô assim porque eu tô estressada. Porque é excesso de trabalho. Não, muitas vezes já é Os hormônios decaindo. Já é uma queda da taxa hormonal. Então, esses sintomas, eles acontecem sim. E outra coisa que a gente pode comparar é a idade que a nossa mãe teve a última menstruação. Então, minha mãe teve o último episódio de ciclo menstrual, com 50 anos. Então, mais ou menos por volta dos 40 anos, né? Eu posso começar já a apresentar alguns sintomas. E então vamos por 40 anos ali eu comecei a apresentar os sintomas. Eu já posso suplementar? Eu já posso entrar com uma intervenção aí fitoterápica? Não vai me prejudicar? Não, pelo contrário, né? A gente fala que o quanto antes você ir adiantando, fazendo esse monitoramento, então, como a doutora Darla falou, ela solicita todos os exames e já vai monitorando. Entendi. Então, depois, a taxa de fogachos, cansaço, irritabilidade, ela é muito menor. Olha que interessante. A Samira, ela falou, vamos deixar nosso like. Deixa o like aí, mulherada. A Adriana Fernandes falou, eu estou nesse bendito climatério. Que horror. Ai, gente, que eu tenho um pouco de receio de quando chegar... Já vou me cuidar para não chegar lá sofrendo tanto, porque a mulherada reclama, né? A Samira falou, hoje estou daqui de casa me recuperando e curtindo Fala Mulherada. A Adriana falou que sofrimento. E a Samira, ela falou, eu também estou no climatério, um calor fora do comum. O que eu posso fazer para diminuir esse calor? E agora, nesse tempo que está quente aí, 40 graus, sensação de 40 graus, o que eu posso fazer para me auxiliar? Além dos hormônios, né, que a gente sabe que tem que fazer a reposição, o que eu posso usar de fitoterápico em meu favor? Que é acessível para mim, doutora Darla. Então, na parte dos fogachos, eu vou falar assim que precisa da mudança, precisa mudar, né? Mudou a alimentação? Porque assim, eu preciso dormir bem, porque o cortisol, ele só controla quando a gente dorme, Jaque. A gente precisa desse sono REM, esse sono reparador. E aí a gente vai ver a rotina de vida dessa mulher. Como que é? Muito corrida, ela é muito ansiosa, muito nervosa, né? Ela está muito estressada. Porque se é uma pessoa estressada, o que está ocorrendo hoje? As mulheres estão muito estressadas, muito nervosas. É verdade. Né? O cortisol fica altíssimo. E aí não tem nem fitoterápico. Então, a gente precisa começar pelo simples, pelo básico, né? Ela está se dando prioridade? Porque eu vou falar, no consultório aparecem mulheres que elas querem melhorar, pensam que um fitoterápico vai fazer milagre, né, Camila? Né? Então, você pode passar um monte. Se ela não começar com o básico, quer dormir bem, quer fazer uma atividade... Porque elas não querem, viu, Jaque? Não querem, né? Querem um fitoterápico. Querem um fitoterápico. Só um remedinho, né? Que é mais fácil. Eu coloco lá na boca e gera, só né? que não faz milagre sozinho, né? Agora, eu lembrei do nome. Eu recomendo hormona e acabo suplementando quando falta um outro nutriente que sempre falta. A maioria vem no consultório, a Camila está aqui para confirmar, tudo com hipovitaminose, tudo com baixas de vitamina. E isso daí a pessoa acha que tá morrendo, né? Porque, gente, muda tudo. A falta Muda. de suplementação. Muda, né? Então, assim, quando ela vem, também não quer fazer uma atividade física,
tá perdendo a massa magra. A gente mostra, a gente toca na pele, a gente mostra o braço para a pessoa ver. Não, vai pelo ralo, né? Fica num ciclo. Então, a diminuição hormonal leva a um cansaço, uma fadiga. Aí a pessoa já se sente menos motivada para ir para atividade física. Aí a pessoa não consegue quebrar esse ciclo, né? Então é importante. Só vai piorando. Só vai piorando. Então, é importante você falar, pera, né? Eu preciso de alguma forma combater isso, me priorizar, né, Darla? Isso. Então, o que acontece muito? Essa mulher na menopausa começa a perder o cabelo, a queda de cabelo. E aí ela vem assim, doutora, passa alguma coisa pro meu cabelo, pra minha unha. E aí, primeira coisa que eu faço é o quê? Colocar a casa em ordem, tirar tudo, a gente faz a limpeza, causa, né? Tratar a causa, né? Então, quando eu pergunto, quando fez a desparasitação? Nunca fiz. Nossa, fiz quando era criança. Fez quando era criança. Quando que você fez um detox para desinflamar? Limpeza de metais, Não, né? limpeza de metais pesados, nunca ouviu nem falar. Então, assim, você começa, antes da suplementação, eu começo pelo simples, a limpeza, limpar a casa, né? Então, quando a gente faz uma festa no final do ano, Jaque, o que a gente faz? A gente limpa a casa. Imagina uma mulher que nunca limpa a casa. Como que fica? E aí você suplementar, tá jogando sujeira, né? E mais aí, sujeira, né? Levando para debaixo do tapete. Aí você acha que essa suplementação para uma mulher que está totalmente inflamada, que não faz atividade física, que não bebe água, vai fazer efeito? Não, enxuga gelo. Não vai fazer efeito, né? Hoje, na clínica, vem muitas mulheres procurando emagrecer. E quando eu converso com elas e falo que é possível, pergunta se é possível sem a dieta. Não é possível, né? Eu quero esse milagre, se for possível, por favor. Não. Gente, eu tô fazendo 5 dias de detox lá no grupo que a gente faz, o acompanhamento. E eu já tô assim, antissocial. Porque como que mexe com o nosso psicológico, com os hormônios. Só que os benefícios também... É maravilhoso. Vale a pena, né? E quando tem os grupos detox, eles perguntam, realmente dá para perder de 7 a 10 quilos em 15 dias? Dá. Por quê? Quando a gente vai fazer a limpeza, o que sai de impurezas, de sujeiras, né, dentro do nosso organismo é muito grande, né? Aí eu queria que a Camila fortalecesse que a parte do fortalecimento pélvico, que tem muitas com incontinência. Nós já vamos falar sobre isso, que eu também quero muito chegar nessa parte. Deixa eu cumprimentar o restante da mulherada aqui. A Ruth, boa noite, Ruth. A Adriana Escada, um beijo, Dri. A Dri veio aqui, dar de comer, deixou uma marmita quentinha pra gente. Já eu vou aqui falar pra vocês o que ela trouxe pra nós. A Luana está lá de lá dos Estados Unidos falando com a gente. Um beijo, Lu. A Ariana do Mato Grosso, a Daniele Silva, a Cauane, Amanda Lapa, um beijo. Adriana Fernandes, Vânia Letícia. Nossa, tem muita pergunta, gente. Hoje eu vou fazer as perguntas do chat aqui para vocês, porque tem muita. A Michena, um beijo, Michena, lá de Guararema. A Adriana Fernandes, a Fernanda. Vamos voltar lá para as perguntas e já a gente vai entrar nesse tema aí do assoalho pélvico, que eu acredito que a mulherada, elas não perguntaram sobre isso porque é um tema que elas não... Tabu, né? Mas isso é muito importante a gente falar aqui no programa. Eu vou... as perguntas que forem parecidas, gente, eu não vou repetir, tá bom? Eu vou já fazer uma pergunta no geral. Então, a Luana, ela perguntou pra gente assim, tem como saber desde nova se você vai ter menopausa precoce? Tem algum exame que você vai saber se você vai ter uma menopausa antes dos 50 anos, se você vai sentir os sintomas ou não? Você tem que esperar chegar o seu período ali da menopausa. Você responde, eu respondo. É assim, gente, o momento que vai ter a menopausa, que é a última menstruação,
ele é definido de acordo com a quantidade de folículos que você tem no corpo, né? Que é o momento da menstruação ali. Então, se você não engravidou, vai ser eliminado esse folículo. Geralmente, quem menstrua mais cedo, então quando começa a menstruação lá pelos 10, 11 anos, significa que essa mulher ela tem uma taxa de folículos maior, uma quantidade maior de folículos no corpo. Então, muito provavelmente, ela vai ter uma menopausa um pouco mais para frente, porque ela tem uma quantidade de folículos maior. Se eu tive a primeira menstruação por volta dos 12, 13 até 15 anos, significa que eu tenho uma quantidade menor. Então, muito provavelmente, a minha última menstruação também vai ser um pouco mais cedo. Mas isso também vai interferir em casos de pessoas que têm endometriose, mioma, né? Ou se fez alguma cirurgia uterina. O estilo de vida, né? O estilo de vida. Se é uma pessoa sedentária ou não. Isso, né? E principalmente questões de estresse. A gente tem observado hoje, né, Darla, que o estresse tem influenciado, assim, demais na saúde da mulher. Até a gente percebe, né? Ai, minha menstruação tá atrasada. A gente vê isso no dia a dia. Nossa, né? a minha, ela oscila muito, a minha menstruação. Assim, mas dentro do normal que você tem ali, ela vai mudando, né? 4 dias com antecedência, depois... Mas eu fico passada, eu falo, nossa, será que eu vou acertar um dia do mês que ela vai vir certinha? E mexe muito com... Eu percebo assim, ó, se eu levo uma vida mais saudável, melhor alimentação, pratico atividade física, eu não sinto tanto a TPM. Agora, se é um mês que eu levei mais desregrada, que eu não treinei, que eu comi assim, chutei o balde, ela vem gritando. Então, isso interfere muito, né? Interfere. E também a gente percebe assim, a pessoa que ela tem, né? A mulher, que ela tem os sintomas da TPM muito forte. Então, toda vez que eu vou ficar menstruada, eu fico muito irritada, com as mamas doendo, com estufamento abdominal. Isso, muito provavelmente, quando estiver chegando no último ciclo, próximo do último ciclo, isso também vai estar bem acentuado. Então, você já pode se observar por agora. Então, eu fico muito irritada, fico com muita TPM. Quando estiver chegando próximo lá do último ciclo, que é a menopausa, você também vai ter esses sintomas mais acentuados. Ai, meu Deus, que medo. Mas a Darla tá aqui pra ajudar a Darla, gente. já vamos começar a tratar isso aí, não quero saber. Só que assim, nem todas as mulheres vão ter os mesmos sintomas. Tem mulheres que não sentem nada. Já vi. E aí, veio, foi e acabou. E tem a parte também que a gente observa bastante, a genética. Como que sua mãe foi nessa fase, como a avó foi, que nem no caso da minha mãe também entrou na menopausa cedo, né? Então, eu vim para o mesmo caminho. E dá para você observar, 5 anos, os sintomas aparecem 5 anos antes de chegar à menopausa. Então, começa atraso na menstruação, dores, às vezes, na relação, porque começa a aparecer o ressecamento vaginal, oscilação de humor, dores de cabeça. Então, já começa a dar uns sinais de que você está nessa fase. Entendi. Meninas, e vamos dar uma pausa aqui, porque eu vi a doutora Camila comendo o Ibaçaí ali. O papo tá tão bom que o Ibaçaí tá derretendo. E eu estou com uma saudade desse açaí. Por quê? Porque eu fiquei doente e não podia comer o açaí. E eu olhava pro açaí e falava, ai meu Deus, que saudade dele. E hoje eu vou matar a minha saudade do Ibaçaí. As convidadas aqui, né, podem dizer daqui a pouco para nós se vocês aprovam. Ele é feito da pura fruta ali do açaí, não contém corantes. Ele é um produto que ele não tem aqueles flocos de gelo, então ele é cremoso. Só de eu falar já tô com água na boca, gente. Muito bom. E o Ibaçaí você encontra ali na Vila Alpina. A fábrica deles ficam ali. E também você pode pedir pelo iFood. Aqui no nosso chat tem algumas mulheres que elas pedem o Ibaçaí, já experimentaram e pode dizer para nós que ele é maravilhoso.
Ele também serve como um antioxidante, como um pré-treino, porque ele não é um produto rico em açúcar. Esse não. Tem uns aí que ele é feito do xarope do açaí, então ele é rico em açúcar. Esse aqui, como é feito da polpa da fruta, a caloria dele é menor. Então, você quiser, peça o seu Ibaçaí aí, entre em contato com ele, está aí na tela, ó. O contato deles é maravilhoso, gente. Eu tô falando com vocês de cheia de água na boca. E aí, doutoras, vocês gostam do Ibaçaí? Uma delícia, já que eu amo açaí. E super recomendo, viu? O que eu falo mesmo para evitar é o quê? O leite condensado, o leite em pó, porque às vezes a gente não sabe a origem, né? Daquele leite, né? Nossa, eu amo colocar um leite pozinho. M&M's, Hoje em dia tem até com Nutella, né? Ai, a Nutella. Açaí. Ai, meu Deus do céu. Mas esse tá uma delícia, gente. Não para de comer, que tá uma delícia. Uma delícia. Meninas, doutora, mas o leite em pó, o molico pode, né? Aquele semi-desnatado? Então, como a gente estamos falando da mulher na menopausa, leite e derivados do leite. Para as mulheres que têm esses sintomas que a gente está falando para vocês, o leite e o glúten. Gente, eu sou nutri. E assim, eu recomendo comer todos os tipos de alimento. Mas hoje, específico, das mulheres na menopausa, evitem, né? Aí vão me falar assim, né? As perguntas, mas doutora, e o cálcio? Eu preciso do cálcio. E é onde a gente recomenda os alimentos de cores verdes escuras, que são ricos em cálcio. Então, quando a gente orienta a tomar um suco detox, que vai o couve, que vai o limão, que vai a beterraba, a maçã, é porque a gente quer que aquele paciente tenha todos aqueles nutrientes todos os dias. Principalmente o verde escuro, viu, Jaque? Que é rico em cálcio, então não tem problema de evitar o leite e o derivado de leite nessa fase, porque a gente tem que evitar a inflamação. A inflamação, as mitocôndrias, inflama, o organismo não funciona, o ganho de peso. Metabolismo lento. Metabolismo lento. Edema, né? Edema. Então, o glúten, ele aumenta muito o edema, né? Muito, e o intestino não funciona. Então, quando aqui hoje a gente está específico, né? Saúde da mulher, menopausa. Então, vocês que estão sentindo esses sintomas, vocês evitem, tá? Doutora, vamos falar aqui um pouco. Tem muita pergunta aqui. Tem muitas? Muita. Que bom. Tem muita, mulherada. Tô gostando da participação de vocês aí. Mas vamos falar aqui um pouquinho também, que quando a gente entra na menopausa, não só por entrar na menopausa, mas acredito também pela idade da mulher, pelo estilo de vida que ela leva, a gente tem uma fraqueza do assoalho pélvico. Isso. Você, como fisioterapeuta pélvica, uma paixão, explica pra gente o que é o assoalho e o que acontece com a mulher ali após os 40 anos com o assoalho. O que acomete? Então, o assoalho pélvico são aqueles músculos que vão sustentar a bexiga, o intestino e o útero. Então, eles formam como se fosse uma fralda natural do nosso corpo, né? Então, eles ficam lá sustentando tudo. E no decorrer da vida, muitas vezes, nós passamos por gestações de gêmeos, trigêmeos, carregamos peso. Ah, mas eu não pego peso. Dentro de casa, muitas vezes, para economizar água, a gente usa a água da máquina, carrega, é o filho, é o cachorro. Tudo isso vai prejudicando essa musculatura. E aí, quando a gente tosse, espirra, pode escapar um pouquinho de xixi. Isso é muito comum, né? Muita gente não fala, tem vergonha, né? Fica com receio, né? Fala... Olha, eu vou contar um episódio. Gente, aconteceu comigo esses dias. Eu estava no mercado. Graças a Deus, eu não tenho vergonha. Eu estava com um vestido longo e eu dei uma tossida. Eu tossi. Quando eu olhei, o xixi estava descendo no meio das pernas. Eu falei, vi xixi nas calças.
E o que fazer? Desesperador, né? Desesperador. Então, é uma área, uma região do nosso corpo que muitas vezes a gente vai deixando de lado. A gente só lembra quando acontece alguma situação. Tem muitas mulheres também que têm na relação sexual essa perda de urina, né? Então, a gente não pode ir deixando para depois, né? Quando tem a questão do climatério, da menopausa, vai tendo essa fraqueza generalizada e esses músculos ficam mais fracos ainda. Então, é importante a gente fortalecer essa região. Então, como que nós podemos fortalecer os músculos do assoalho pélvico? Então, quando eu estou fora do banheiro, sentada, deitada ou em pé, eu vou fazer uma força de segurar xixi, cocô e solta. Então, segura e solta, segura e solta. Em pé? Pode fazer em pé também, só que ele é mais fácil você fazer esse movimento deitada ou sentada, porque quando eu tô em pé, tem o peso dos órgãos em cima dessa musculatura. Quando eu tô sentada ou quando eu tô deitada, esse peso é distribuído. Então, fica mais fácil de você fazer esse movimento. Então, eu faço o movimento de contrai e solta. Isso. E quantas vezes? E todos os dias? Tem que fazer todos os dias. É como se fosse, assim, um remédio de pressão. Ai, hoje eu esqueci. Tem problema? Gente, tem problema. O exercício, ele precisa ser feito todos os dias. O ideal é que você faça pelo menos 2 vezes ao dia. Ah, mas é muito. Então, pode ser assim. Vou dormir, deitei na minha cama. Ah, vou fazer 3 vezes de 5, que é um treino básico. Então, tô lá, deitadinha, antes de fazer minhas orações, tudo. Muitas vezes a gente fica no celular, né? Ou fica se distraindo. Já vai contraindo e soltando lá. Fala, não, já vou treinar o meu períneo agora, o meu assoalho pélvico. Então, tá lá deitadinha, segurou, soltou, segurou, soltou. Aí, já foi uma vez, gente, do dia. Ah, vou fazer na hora que eu acordar também. Quando a gente acorda, a nossa bexiga muitas vezes tá cheia. Então, é importante que você vá no banheiro, esvazie a bexiga, saia do banheiro, aí você pode fazer o exercício novamente. Doutora, e isso melhora também a secura vaginal? Porque Melhora. na menopausa um dos sintomas é a secura vaginal, né? Isso. Nós falamos da secura vaginal, assim, como se fosse algo relacionado somente à questão da relação sexual. Mas não é. Quantas vezes a gente foi fazer um exame ginecológico e aquele exame machucou a gente? Ou nós deixamos de fazer o exame ginecológico porque vai colocar o espéculo, vai abrir, vai doer, será que a pessoa vai ser delicada, né? Então, esse exercício, como eu estou movimentando a musculatura, isso estimula as glândulas que liberam a lubrificação no canal vaginal. Então, ele é bem importante, né? Principalmente associado com cremes hidratantes da região. E Ajuda bastante. qual creme que você indica para essa região? Então, muitas pessoas, elas fazem... quando a gente pode pegar, por exemplo, um óleo de coco. Sim, amo óleo de coco. É excelente para tudo, né? Só que o óleo de coco é interessante que você compre de sachê. Tipo um ketchup, que você abre, põe umas gotinhas no dedo e passa na entrada do canal vaginal. 3 vezes na semana. Por que de sachê? Se eu pego um que é um pote, eu vou pegar, posso contaminar, entendeu? E posso pegar uma quantidade maior. Então, vou pegar um sachê de óleo de coco, abro lá a tampa, coloco um pouquinho no meu dedo, vou passar na entrada do canal vaginal. Isso já ajuda. Tem também alguns hidratantes que você aplica igual aquelas pomadas de tratamento. Vaginal, né? Isso, aquelas pomadas vaginais. Eles também são muito bons, a gente encontra em farmácia, né? E sempre à base de água. Sempre à base de água. Tá? E tem alguns que tem a parte hormonal também, né, Fran? Tem a parte hormonal. Ela tem que tem um pouco de hormônio também na composição.
Ó, a Luana, ela perguntou aqui uma pergunta que eu também quero saber. Eu quero saber todas. A Luana perguntou assim, ó. Cadê, meu Deus? Amo um vinho. Lembro que vi uma vez que era bom, mas não sei se é. É mito, doutora? Que vinho é bom pra menopausa? É a quantidade, né? Quantidades importam, então, meninas. Meninas, é assim, o remédio, ele também vem da planta, né? O que Difere, né? difere é a quantidade. Então, na quantidade adequada, ele faz bem. Em excesso, vira uma medicação. Medicação boa é aquela que tem começo, meio e fim. Né? Então, tem medicação que ela é boa, tem começo, meio e fim. Então, se a gente pode tratar e prevenir qualquer tipo de doença com a quantidade certa, pode. Posso né? tomar todo dia ali um cálicezinho de vinho? Ou não? Todo dia não? Não, todo dia não. Olha, eu já querendo abusar, gente. Todo dia não. Sabe Pode por ser quê, o suco. Jaque? Pode ser o suco. suco de que uva então, integral. concentrado. Então, lembra que o suco de uva, a concentração, para fazer um copinho, né, de uva, quantas uvas foram lá? Naquela verdade, quantidade. verdade. Né? Calórico, né? Super calórico. E aí a gente já tá na parte da menopausa com dificuldade, metabolismo lento. Sim. Gente, então a gente vai pensar. A quantidade é o que mais importa, principalmente nessa fase, Isso. né? E o que eu recomendo? Em vez de tomar o suco concentrado, consuma fruta, né? A fruta, você não vai perder nenhum nutriente, ainda vai tá rico em fibras. E o suco vai aumentar muito a caloria. Né? E a gente, nessa fase, tem que estar com déficit calórico. Gente, não é brincadeira. Quem está passando nessa fase, tenta sozinho fazer o emagrecimento, não consegue. A gordura abdominal é a gordura mais difícil de ser eliminada. Nem me fala dessa. Ô, gente, vai tudo embora, menos a gordura abdominal. Isso. Então, eu tô falando isso para vocês porque eu vejo todos os dias na prática, todos os dias mulheres triste. Então, o nosso trabalho não é de nutricionista, não é só alimentação. A Camila vê isso todos os dias. É que é a base de tudo, né? Porque assim, mexe com a autoestima dessa mulher. Então, assim, ela já tá numa fase, ela não libido baixo, autoestima baixa, ganhando peso, tristeza, ansiosa. Aí ela só pensa em comer. Come as emoções, né? A Luana, ela falou assim, minha menstruação é bem desregulada e só fico uns 3 dias menstruando. E quase não vem nada, porém, de um tempo para cá, eu tô tendo muitas cólicas e tá atrasando muito. Acredita que preciso me alertar? Eu tenho 27 anos. Sim. Precisa, né? Precisa, Luana... sabe? Jaque, o que está ocorrendo no mundo de hoje? Tá tudo muito corrido, né? Sim. Menopausa precoce. E hoje eu também queria deixar um alerta às mulheres que fazem a cirurgia da retirada do útero, retirada dos ovários, tem que fazer sim modulação hormonal, procurar um especialista, porque às vezes sua modulação não é suficiente, tem que fazer realmente a reposição. Hoje, como nutricionista, eu faço apenas a modulação. Quem faz mesmo a reposição hormonal são os médicos, tá? Endócrinos, ginecologistas. Qual a diferença da modulação para reposição? A modulação são mudanças através da alimentação, rotinas alimentares, a suplementação que eu acabei de falar, que eu recomendo, o fitoterápico, as essências, né? Então, para cada mulher, vai ser um tratamento diferente. Mulher individual. É individual. Porque, assim, entra a rotina daquela mulher, entra a alimentação daquela mulher, entra a parte financeira daquela mulher também, porque quando ela não pode fazer uma suplementação, a gente tem que fazer acontecer só com a alimentação, né? A gente faz até milagre, né, Camila? Sim, precisa. Mas a gente tem que ajudar essa mulher, né? Entendi. A Fernanda... Ela perguntou assim, incontinência urinária acontece em meninas mais novas? Sim, acontece, né? Porque os fatores de risco para incontinência urinária, eles podem ocorrer em diversas idades. Então, por exemplo, a obesidade, um parto mal conduzido. Então, hoje em dia a gente não fala que é a questão de parto normal ou parto cesárea.
É mais uma questão de um parto mal conduzido, onde a mulher foi levada muitas vezes ao extremo, né? Não foi obrigada muitas vezes a fazer força no momento que não era para fazer força ainda, né? Então, parto. Muito importante também a questão da academia. Então, muitas vezes, né, nós somos incentivadas a fazer agachamento com muito peso ou pegar muito peso. E se eu não trabalho também o meu assoalho pélvico, vai ter bastante impacto lá. Então, muito se fala sobre o impacto no joelho, no quadril, mas na coluna, né? Mas também tem um impacto no assoalho pélvico. Então, pode ocorrer em qualquer idade. E pode trazer uma frouxidão aí também, né? Uma frouxidão. Muitas vezes a gente fala assim, isso é da minha família, é hereditário, porque minha avó teve, minha tia teve, minha mãe teve incontinência urinária. Isso é normal da idade e não é. É porque muitas vezes nós, como mulheres, fomos submetidas às mesmas coisas. Então, múltiplas gestações, pegar peso, atividade física muito intensa, ou então também um hábito que é muito importante é a questão de segurar a urina, né? Nossa, meu Deus, eu faço muito isso. Gente, isso leva muito. E eu sei que é errado, mas eu faço. A gente leva muito isso à perda de urina. Então, eu tô no meu trabalho, área da saúde. Muitas vezes você fala, vou no banheiro, mas o outro paciente já tá ali na porta te esperando, né? Ou então, sou professora, tenho alunos. E muitas vezes nós levamos, né, esses hábitos para nossa vida pessoal. Então, estou em casa fazendo uma comida. Deixa eu só terminar isso aqui, que eu já vou no banheiro. Deixa eu só pendurar essa roupa, que eu já vou no banheiro. Então, esquece, né? Esquece. Aí, quando vê da pia, você já foi pro fogão, já foi pra geladeira, já está fazendo outras coisas, né? Então, como os fatores de risco dependem não só de idade, pode ocorrer sim. Olha, voltando aqui pro assunto do álcool, que a gente vai fazendo esse bate-bola, gente. A Samira aqui comentando, ela falou assim, na verdade, o álcool não é muito bom tomar na pré-menopausa ou na menopausa, porque aumenta o risco de doenças, né? Foi o que a doutora Darla falou. E aí ela falou assim, os mais indicados para o período do climatério e menopausa são chás, melissa, cidreira, chás que são calmantes, sálvia, que auxilia no equilíbrio hormonal, e o gengibre. Doutora, fala um pouquinho dos chás para nós, o que a gente pode utilizar ao nosso favor aí. Os chás, na quantidade certa, que nem eu tinha falado no último podcast, tem a quantidade certa. Então, 1 litro de chá por dia. Se você for misturar, porque pode ter uma mistura de 2 ervas, abafar esse chá, não tem problema nenhum, tá? O que a gente vai evitar mesmo é o excesso, porque às vezes entra tanto no desespero, a mulher entra, quando chega nessa fase, que ela quer fazer tudo de uma vez. Então, assim, o que aprendeu hoje, ela já quer colocar tudo em prática, mesmo sem saber. Ou é 8 ou é 80, né? 8 ou 80. Só que, assim, o difícil, assim, do 80 é que ela vai começar, 3 dias ela vai parar. Só que quando ela entende que ela só tem que iniciar e essa modificação tem que ser para o resto da vida dela, muda a realidade dela. Quando você explica o que ela precisa realmente fazer, ela entende, porque ela, com 3 dias de mudança alimentar, muda tudo. Células novas, dormir bem, acordar bem, muda o humor. Nossa, eu quando não durmo direito, Maria, gente, eu fico assim, eu não me suporto. Então, a gente já sabe que é uma coisa básica, você precisa dormir bem, né? E aí, a gente vai evitar o quê? Os chás que tem cafeína nesse momento. Então, o chá preto, o chá verde, sabe? Então, por isso que tem que ser esse chá que acalma. A gente tá no momento não é qualquer tipo de chá, né? Isso. Porque assim, eu vou tomar um chá. Não, estude os benefícios do chá para entrar de acordo com a sua necessidade, isso, não é mesmo? Né? Então, assim,
observar também naquele momento, já se aquela mulher já não tem uma outra comorbidade, como diabetes, como pressão alta, e saber o chá adequado. Então, assim, quando chega nessa fase, é bem pessoal, bem individual, que muda muito, gente, a necessidade de uma mulher para outra. Muito. Outra coisa que eu queria falar aqui, a Ruth, ela perguntou assim, ó, doutora, minha mãe é idosa e já passou a menopausa, mas ela não consegue chegar no banheiro e acaba fazendo xixi na roupa. Como posso ajudar ela? É muito importante que você comece a observar tudo que está ao redor primeiro. Então, diminuir alimentos que vão ativar mais a bexiga, como café, chá preto, Coca-Cola, frutas cítricas em excesso, excesso de temperos também. Todos esses alimentos vão estar ativando mais a bexiga. Outra coisa é visualizar esse trajeto para o banheiro. Então, tem uma lâmpada de emergência, tem uma luz que fica acesa, ela utiliza um andador, utiliza uma bengala, tem aquelas barras que ajudam a segurar também, né? É importante. Será que ela fica muito tempo sem ir ao banheiro e por isso, no caminho, ela já vai perdendo? Roupas que facilitem ir no banheiro também, né? E é importante também passar por uma avaliação com o urologista, porque muitas vezes essa paciente pode estar com um quadro de infecção de urina e não saber. Porque, eu já vou muitas vezes, ou então eu tenho a perda de urina, então não bebo água, né? E aí a urina fica mais escura e a pessoa nem identifica muitas vezes que está com infecção. Então, é interessante levar no urologista, descartar a parte de infecção, verificar se tem a possibilidade de um medicamento também, que tem muitos medicamentos que ajudam, né? Muitas vezes a gente não leva ao médico, não vai e acha que vai melhorar, né, naturalmente. Passar esses exercícios para ela também, pode até fazer junto, né? Falar, olha, mãe, é dessa forma. Imagina que você quer usar o banheiro e o banheiro está apertado. Então, aperta bem a musculatura para dentro. Faz uma força de apertar bem forte o ânus para dentro. Vamos lá, vamos fazer juntas. Que tudo isso vai ajudar bastante. Doutora, e fala pra gente um pouco sobre o laser. Sim. Vamos falar do laser, que é uma coisa que tem sido muito citada, mas ainda é uma coisa, um tabu. As pessoas não conhecem muito, né? É um tabu, né? Tudo que a gente vai fazer nessa região, seja para uma melhora estética ou uma melhora funcional, né? As pessoas têm muito receio, até muitas vezes de comentar, né, com uma amiga, ou, será que alguém da minha família vai descobrir? O que vai pensar de mim, né? E o laser, ele ajuda muito na questão de hormonal da região, dá um aspecto novo, então ele é benéfico, sim. Eu recomendo sempre fazer com um ginecologista, né? Porque é um procedimento que ele é um pouco mais invasivo, então faz dentro do canal vaginal, tá? Então, recomendo fazer com um ginecologista e trabalhar toda a parte funcional, a parte de aparelhos, a parte de treinamento da musculatura com um fisioterapeuta pélvico. Por quê? Não adianta, que nem a doutora Darla falou, né? Eu vou lá, faço o procedimento, mas depois não dou sequência, né? Não cuido daquela musculatura. Então, se você não cuidar, tende a voltar o problema. E quais os benefícios do laser? O que ele traz de benéfico para nós? Ele melhora essa parte de secura vaginal? Melhora. Candidíase de repetição? Melhora sim, tá? Essa parte de lubrificação melhora bastante, porque ele vai fazer com que nasça, assim, que desenvolva uma nova camada dentro da mucosa, né? Então, ajuda bastante essa parte de lubrificação, diminuição de dores na relação, diminui também a sensação de peso na vagina, né?
Muitas vezes a gente fala assim, tem uma sensação de bola na vagina, então ele também ajuda. Então ele é uma das partes do tratamento que pode ser feito para essa região. E quem prescreve é o ginecologista? É o ginecologista. Quem faz o laser que é profundo é o ginecologista. O fisioterapeuta ele vai fazer um laser mais superficial, mas em compensação ele vai trabalhar toda a funcionalidade desse assoalho pélvico. De fortalecimento ali. De fortalecimento. E a Darla até falou das mulheres que retiram o útero, né? Que fazem a esterectomia. Então, nós falamos, né, que essa musculatura vai sustentar a bexiga, o útero e o intestino. Se eu tiro um órgão dali, eu tenho muita tendência de ter uma leve descida da bexiga. Então, isso que o pessoal chama de bexiga baixa. Então, é muito importante fazer a fisioterapia quando você faz a retirada do útero, para deixar esses órgãos posicionados. Então, pode ter tanto a descida da bexiga, que é a bexiga baixa, quanto a descida do intestino também. Gente, por isso que eu amo a fisioterapia. Fisioterapia é vida, né? A Rebeca tá aqui com a gente hoje, ali no cantinho. Vem aqui, Rebeca. Ela tá aqui cuidando, me auxiliando aqui. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Oi, Aqui. boa noite, gente. E a Rebeca é estudante de fisioterapia também. Então, estamos legal. aqui em 3 fisioterapeutas e uma E uma nutricionista. nutricionista. A fisioterapia é vida e não é só benéfico esteticamente, né? As pessoas às vezes acham que é só por estética. Não. Ela faz funcionar os músculos, aqueles que você nem imagina que você tem, né? Isso. Ô, doutora Darla, a Cauane, ela fez uma pergunta aqui. Ela falou assim, a minha mãe está chegando na casa dos 52 anos. Ama café e não vive sem. Isso piora a menopausa? E a Luana, ela também fez uma pergunta relacionada a isso. Quais os alimentos que pioram, que você já falou aqui, que o leite e o glúten, né? Quais os alimentos que pioram e quais os alimentos que eu posso aí inserir no meu dia a dia para melhorar, me trazer uma melhora aí dos meus sintomas, ou eu nem chegar a ter esses sintomas assim tão aflorado? Assim, o café, o que faz mal nele é o excesso. Então, dependendo no seu quadro da mãe dela, mas 52 anos é uma pessoa nova, uma pessoa jovial. Então, eu recomendo, assim, no máximo, duas xícaras de café por dia. E esse café tem que consumir antes das 18, tá? Para que não venha atrapalhar o sono dela. E assim, a pergunta é, ela realmente gosta do café ou do açúcar? Porque assim, eu já tive pacientes que falam assim, mas eu não posso ficar sem um café, eu não posso ficar sem um café. Então eu falei, quando a gente retirou o açúcar, não era do café que ela gostava. Era do docinho do... Era do docinho do açúcar que vai lá no café, né? Então, para a mãe dela, pergunta, porque se realmente for o café, se ela tomar as 2 xicrinhas por dia, não vai ter problema. Até que horário? Até as 18. Tá. Né? Não passar desse horário, porque para não afetar o sono. Sobre os alimentos que faz mal, não só para menopausa, mas hoje em dia para a população brasileira são os alimentos industrializados. Né, os açúcares escondidos. Então, hoje está muito fácil comprar um suco de caixinha, está muito fácil tomar um todinho, as balas com muito açúcar. Então, eu tô ansiosa e toda hora chupando uma balinha. Aquilo ali é calórico. Lanches, muita gordura, batata frita, os refrigerantes. Então, a mulher já está numa fase de que está inflamada. O refrigerante tem o quê? Açúcar, sódio, corante. Aí fala assim, doutora, o adoçante, né? Gente, o adoçante, nem as formigas. Você pode deixar o adoçante lá, a formiga não passa nem perto, né, do adoçante. Ai, né? meu Deus. E o corpo, ele não consegue metabolizar o adoçante. Então, ele fica lá perdido lá dentro do nosso organismo, só nos inflamando. Então, os alimentos industrializados, os alimentos gordurosos, excessos de lanche, de batata,
pizza, alimentos congelados, a facilidade que tá dos alimentos congelados. Só que assim, quando eu falo congelado, é aqueles que ficam 2 anos na geladeira. Né? Entendi. Então tem a diferença, que senão a Adriana vai falar assim, nossa, doutora. Ó, a Ruth, ela falou assim, ó, então o café atrapalha na menopausa e na incontinência urinária também. Sou viciada em um cafezinho. Ai, gente. Não, gente, a gente não tirou, né? O que eu quero que vocês entendam? Estamos numa fase e cada vez mais vai passando o tempo, a gente vai perdendo o paladar, a vontade de comer vai reduzindo. Você pode ver que quando vai chegando na velhice, vai perdendo. E Não, não, mas é verdade, né? Eu tiro isso assim, eu vejo meu pai comia tão bem, muito, né? Não, hoje, você fala assim, pai come, ele não quer comer, ele não tá sem vontade. Porque assim, gente, é a lei da vida, né? A gente nascemos, fomos crescendo e depois a gente vai, ó, ladeira abaixo, se a gente não se cuidar, né? É que hoje, com a medicina integrativa, a gente pode trabalhar a causa, hoje tem os exames genéticos, que já você faz o exame, eles já mostram para você que futuramente você vai ter doença X. Aí você já trabalha já com a prevenção. Então, hoje, a medicina ela está bem avançada. E nós, como profissional da saúde, também temos que acompanhar essa evolução, né? Sim. Então, hoje eu vou falar para vocês o equilíbrio. Se você vai consumir realmente tudo que o seu corpo precisa de nutrientes, não vai ter em excesso, vamos ficar bem. O que traz a doença é o desequilíbrio, o excesso, né? Tudo em excesso. Tudo né? em excesso. Darla, se consumir mais peixe, isso ajuda? Ajuda. Porém, hoje, a população brasileira, quando a gente vai fazer os questionários, recordatório alimentar, é difícil ter. E aí, por isso que a gente prescreve o ômega, porque o ômega, a gente precisa de uma gordura boa. Às vezes eu vejo muitas mulheres sofrendo lá com colesterol alto. É devido ao quê? A falta de exercício físico e a falta do ômega, né? Então, hoje, até o ômega, para a gente suplementar, a gente tem que mostrar que tem o selinho do peixinho, né? Para saber que aquele suplemento é verdadeiro. Né? Porque senão, a pessoa compra um suplemento pensando que vai fazer bem e não está fazendo bem. Está fazendo mal. Então, até nisso a gente tem que orientar. A Fernanda, ela falou assim, ó. Mesmo que eu faça o laser, eu preciso fazer os exercícios depois? Sim, o laser, ele vai atuar na camada vaginal, né? Mas o exercício é a única coisa que é capaz de fortalecer a musculatura. Então, mesmo se eu faço um procedimento estético, ele vai atuar numa parte, né? Uma coisa não descarta a outra. E vou fazer uma academia também e uma dieta também para ajudar. Então, são terapias complementares. Entendi. Ô, Michael, tem um vídeo aí que a gente ia soltar pra mulherada que eu não quero ficar igual, gente. E assim, hoje a gente tá aqui dando dicas pra vocês do que fazer pra evitar você chegar nesse nível aí, ó. Cadê, Michael, o vídeo? Mulher... Isso aqui, o que é isso aqui? Uma garrafa com água. E por que não tá cheia? Isso é o que esse dedinho, esse cozinho de grilo de água, isso é pra quê? É pra quem beber? É pra não beber? Custo encher, botar no filtro. Gente, eu achei esse vídeo aí muito a nossa cara. Se a gente não se cuidar, é nesse nível que a mulherada chega, não é? Sim. Porque tem uma diferença muito grande de uma mulher que faz a modulação hormonal e de uma mulher que não faz. É nítido, porque assim, hoje, trabalhando com a estética, a lei da gravidade, tudo cai, né? Então, você vê que o rosto, né? Começa pelo rosto, começa a cair, né? Mas hoje tem um Botox Full Face, tá tudo certo. Mas a gente vê sim, e eu vou falar pra você, hoje, a realidade, assim, do SUS, eu vejo, assim, mulheres da minha idade. Nova, jovem.
Já decaindo, né? Caído, assim, que, né, Camila, é assim, dá uma tristeza, sabe, Jaque? Dá uma tristeza. Primeiro, muitas das vezes, aquela mulher, ela passa, assim, com o médico, mas o médico passa lá fluoxetina, sertralina. Entope de remédio. Entope de remédio. Não trata a causa. Não trata a né? causa. Só fica mascarando ali. É o que mais fazem hoje, gente. É a Me desculpa realidade. falar, mas eles mascaram, não tratam a causa e você fica ali dependente de droga. É a realidade. E passando com vários especialistas, né? E cada um falando uma coisa, Passa né? no psiquiatra, passa no ortopedista, reumato, né? Passa muito com reumatologista e muitas vezes não consegue fazer as mudanças necessárias, né? Ó, tem aqui... Gente, tem muita mensagem, mas eu vou falar aqui, ó. A Elaine. Um beijo, Laine. Saudades. Ela fala assim, ó, o segredo de ouro é iniciar fazendo caminhadas. Surreal a melhora de tudo. Ficar longe de açúcar, margarina, glúten, farinha branca, temperos comprados prontos, engolir sem mastigar bem e comer bebendo. É isso aí, né? Ela falou aqui. A Luana falou que legal, preciso fazer exames. E aí ela perguntou assim, ó, vocês falaram sobre a academia e os pesos quando estamos menstruando, o que é indicado? Continuo indo ou paro? Olha, você parar de tudo também não é bom, tá? Porque nós vemos até pessoas que estão internadas, né? Pessoas que estão na UTI. É indicado o exercício, né? O movimento é indicado, né? Para estar ativando o corpo como um todo. Nesses dias que você estiver menstruada, que você não estiver se sentindo muito bem, você faz com uma intensidade menor. Faz aqueles movimentos que você se sente melhor, porque muitas vezes tem uma dor na região abdominal, né? E vai respeitando os seus limites. Tirar tudo de uma vez não vai ser benéfico. Ah, entendi. E tem as fases, né? A gente tem a fase lútea, folicular, a fase... E na menopausa também tem essas fases? Acabou. Não, já Acabou, entro não direto, mergulho de cabeça. Isso, não tem. E assim, é onde que é preocupante, porque nós precisamos desses hormônios, que é feito pelos ovários, né? Nós precisamos. E aí ele para. Tipo assim, ele não funciona, né? A gente fica com os hormônios da adrenal, que é pouquíssimo. E aí, dependendo do estresse dessa mulher, por isso que entra muito, eu bato muito no estresse, né? Ela para assim de funcionar. Aí onde praticamente o nosso corpo para realmente de funcionar. Então, a gente já tem que entrar com a prevenção. Por isso, quando eu falo da esterectomia, que é a cirurgia do útero total, tem que sim fazer a modulação hormonal ou a reposição. Fala um pouco da função da adrenal pra gente, porque é uma coisa, gente, que é tão importante, porém as pessoas não ligam muito, né? Ele ajuda na modulação, né? Ele vai liberando os hormônios aos pouquinhos, deixando o nosso corpo equilibrado, deixando o equilíbrio. Porém, se essa pessoa, ela tá com cortisol muito alto, muito estressada, vive muito nervosa, ela não faz acaba esse hormônio, né? então, tipo assim, ele usa tudo de uma vez só, né? Então, é a mesma coisa de eu ter uma metralhadora, vai ter uma hora que eu vou usar tudo e vou ficar sem armação. E é a mesma coisa que acontece com o nosso corpo, né? Chega uma hora, eu uso tudo, acontece também com a insulina, uso tudo, depois eu fico sem. Né? Então, eu preciso de um equilíbrio. Então, eu preciso, sim, fazer essa modulação de estresse. Então, a gente consegue fazer isso no individual, Jaque. Porque quando você pega no individual, você vai na causa, né? Você que também é integrativa, vai na causa. Então, quando a gente vai na causa, a gente consegue mostrar para aquela mulher o que está afetando ela. Por quê? A gente falou de caminhada, que tem que... A moça, né, falou da caminhada. E muitas das vezes elas falam, ai, mas eu faço caminhada. Eu falo assim, como que é a sua caminhada? Eu vou levar o meu filho na escola, eu volto e vou pegar o meu filho. Então, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, ela está falando ali para mim que ela é uma pessoa ativa. E quando eu falo para ela que ela precisa ter um tempo
para ela trabalhar a respiração, não pensar em nada, aquilo é uma caminhada. Que ela pausou. Que ela né? pausou, né? Eu falei, quando você vai levar seu filho na escola, o que você está pensando? Aí ela fala, eu estou pensando para ele não chegar atrasado, eu estou pensando que eu vou deixar ele, quando eu voltar eu vou fazer isso. Aí eu falei, você viu a diferença? Aí ela falou assim, nossa, ela nunca tinha pensado nisso. E o básico, Né? E é o básico. O básico. Aí teve uma outra que falou sobre a mastigação, né? E realmente ela tá certa. A digestão, ela começa pela primeira colherada, né? E eu vou hoje orientar vocês ao quê? A usar o garfo. Porque a colher, ela leva mais alimento para a boca. E o garfo? Menos. Menos. Isso tá? vale para bolo também, né? É uma Isso, tática. isso. Por isso que o pessoal come sobremesa de garfo. É, né? mais Ah, elegante, olha assim. só. Então, a mastigação é o primeiro passo da digestão. Então, a primeira garfada que você dá, você mastiga bastante e essa informação já vai para o cérebro, já vai dar o começo da sua digestão, né? E hoje fazemos muito errado. Quando vamos ver, já comemos, nem mastigamos, ainda colocamos líquido junto com a refeição. O nosso estômago, que é pequenininho, vira uma bexiga. Gigante. Sabe aquela de aniversário do bexigão? Então, fica daquele tamanho. E sem os nutrientes ainda, E né? sem nutrientes, Isso que eu né? acho que é o pior. Nutrientes. né? Falando em nutrientes, gente, tá um cheiro aqui, vocês estão sentindo, né? Ó, a Adriana, ela veio aqui, um beijo, Dri, sua maravilhosa. A Adriana dá de comer, ela veio aqui, trouxe uma marmita pra nós, quentinha, fresquinha, por quê? Por que fresquinha? É uma comida que ela é ultra congelada, mas quando você descongela ali, parece que acabou de fazer. Ela não tem conservantes, é feita com temperos naturais. O cheiro disso aqui é maravilhoso. Ela trouxe espaguete ao alho e óleo. Ai, que delícia. Pode, né, doutora? Um espaguetezinho alho e óleo, sem condimentos. Pode. Tá liberado. Tá. É integral, doutora. Integral pode. Olha, eu querendo a aprovação dela aqui pra eu comer. Eu vou abrir aqui, gente. Vou provar pra vocês ao vivo. Mas, enquanto eu estou provando aqui, e vocês que quiserem, né, é só entrar, cadê, ó, no @ de comer. As marmitas delas são super acessíveis, o valor. Tem marmita a partir de R$22. E você não come lanche, não come besteira. Ela, se você mandar o cardápio, ela adapta de acordo com a sua nutricionista. E a Elaine, que está aqui no chat, ela é uma representante da De Comer, onde ela mora. Eles também trabalham dessa forma, colocam geladeira no seu estabelecimento para fazer a venda das marmitas ali ultra congeladas. Eu vou provar aqui, ó, com garfo. O cheiro tá bom, o cheiro Vocês tá querem bom. provar um pouquinho? Já, que fala da proteína que vem junto. Ah, é verdade, É. que não posso falar só da... Gente, vem, ó, aqui veio... Como é o nome disso mesmo? Almôndegas. Almôndegas. Ai, que delícia, meu Deus do céu. Tô com água na boca. Vocês já viram que eu gosto de comer, eu sei disso. Tudo que eu falo, tô com água na boca. Porque eu sempre recomendo todo carboidrato ter em acompanhamento uma proteína. Para ter um Fala equilíbrio. Doutora Darla, fala pra nós da importância da proteína na menopausa. Porque a mulherada, eu vou falar, a gente tem uma dificuldade de consumir proteína. Tá. Mulherada, então vamos lá para proteína. Recomendo 1,2, dependendo do corpo da mulher, até 1,8 quando ela faz uma atividade física diária. Então, é calculado individualmente. Então, tem que ter proteína, assim, no café da manhã, tem que ter proteína no almoço, tem que ter proteína no lanche da tarde e na janta. E o que é essa proteína, né? Entra ovo, carne, frango, peixe, tofu, proteína de soja. E tem também os alimentos veganos, né? Que nem a ervilha, que nem o feijão, que nem a aveia, que entra também como fonte de proteína para as pessoas veganas. E outra coisa que eu recomendo é a quantidade de creatina. Eu suplemento com Eu creatina. comecei a suplementar.
creatina. Para a mulher que está na menopausa, podem sim, todo dia vocês peguem um medidor que vem, pode fazer uma dose, pode colocar na água, misturar com suco, tá? Eu super recomendo. E quando a gente não consegue consumir através da alimentação as proteínas, eu prescrevo também um suplemento proteico. Qual é, Tá. doutora? Dá uma dica aí pra gente. Eu uso bastante o vegano, proteína de arroz, proteína de ervilha, porque eu posso consumir também nos alimentos salgados. Porque eu observei que a mulher ela tem muita dificuldade de consumir esse suplemento vegano. E aí, quando você mistura no caldinho do feijão, mistura ali com arroz, super... elas ficam mais... se adapta melhor dessa forma. Tem um horário certo para eu consumir as proteínas? Quando a mulher faz uma atividade física, eu sempre oriento pós-treino, quando ela não consegue, durante as refeições, tá? Porque, assim, o importante mesmo é ter esse consumo diário da proteína. E a creatina? A creatina pode ser antes de dormir ou quando ela inicia já de manhã, no café da manhã. Mas existe o horário ideal? Ou, assim, não tomei de manhã, não tomei à noite. É melhor tomar do que não tomar ou diminui a absorção? Não, eu recomendo realmente antes de dormir. O que eu, assim, se for melhor, assim, a orientação nutricional é antes de dormir. E vocês viram que agora tem goma, né? Tem. Gente, eu tô Tem. doida que a minha acaba pra eu comprar em goma, porque aí eu já como uma balinha. Então, tem até a suplementação da Central Nutrition, elas fizeram os aminoácidos em sachê, porque a mulher, eles observaram que a mulher tem muita dificuldade de proteína. E aí De eles fizeram consumir. o sachê. E aí o sachê são 2 sachês, né? Um de manhã e uma à noite. São 2 por dia. Mas aí é em pó. Aí é em pó, com sabor de limão, sabor de laranja. Nossa, fica super, Gostei. super tranquilo. Gente, eu continuo comendo, tá? Ó, a Laine falou assim, acabei de descongelar minha moqueca. A Ruth, ela fez uma pergunta que eu achei interessante aqui. Doutora Camila, ela falou, já ouvi falar que esses exercícios, né, de contrai e solta, podem ser feitos durante a relação sexual, é verdade? Olha, durante a relação sexual, né, pensando assim no prazer da mulher, quanto mais você estiver conectada e prestando atenção em você, no que te agrada, porque muitas vezes a gente quer fazer isso para agradar o parceiro, né? Então, o ideal é você fortalecer fora da relação. Isso vai aumentar a sua sensibilidade ao prazer e durante a relação você se entregar àquela situação. Não ficar pensando em fazer esses movimentos, né? Porque muitas vezes a gente vê em revistas, né? Sites, tudo isso para agradar o parceiro. Mas a gente precisa pensar no nosso prazer nesse momento. Então, meninas, não é recomendado. Se é para pensar no seu prazer, então faça fora da cama. Fora da cama. O Lindomar falou aqui que tá escutando e aprendendo muito. Isso aí, hein, pai? Aprender para cuidar da mulherada. A Ruth, ela perguntou assim, ó. Doutora, quais as proteínas mais baratas que podemos usar? Porque o valor da carne está alto. Não só da carne, né, Ruth? Que a galinha, ela tá aí desfilando, porque o ovo tá lá nas alturas. Também. Mas assim, qual a proteína que eu posso utilizar para que eu não fale, né? Porque às vezes quando fala em proteína, as pessoas elas acham que é só a carne. O que eu posso utilizar aí para eu ter esse consumo e bater essa meta diariamente? É que hoje tudo tá caro, né? Só o ovo, né? Tá tudo caro. Mas, assim, porque a carne vermelha, o recomendado mesmo, é 2 vezes por semana. O recomendado para uma saúde são 2 vezes por semana. O excesso de carne, ele faz a carne vermelha uma inflamação intestinal, no intestino. Então, o recomendado são 2 vezes a carne vermelha. De proteína, que nem eu falei para vocês, é o ovo,
é o frango. Eu uso também, sabe a proteína de soja? Muito. Porque a gente orienta lá no SUS é o quê? A proteína de soja é barata. Eu acho que um pacote deve estar uns R$6. Mas a soja, ela é boa, não é A grão? proteína. Ele não inflama? A proteína de soja? É. Não, proteína de soja não, Ah. né? E aí, é uma proteína que ela vai... uma xícara de proteína de soja para 2 de água, aquilo vira uma carne moída. E o sabor? Parecido. Bem Jura? parecido. Porque a gente vê muitos nos restaurantes vegano. Tem muito. Tortinha, uns nhoque, lasanha, é tudo feita com ela. E é uma Proteína de proteína boa. Nossa, que Principalmente interessante, pra não bater. sabia. E aí ovo, frango, peixe. Aí tem a proteína do feijão, proteína do arroz, proteína da ervilha, tofu. O tofu. Então, o tofu é porque, assim, às vezes ela tá procurando coisa barata, né? E o tofu acaba sendo um preço mais, caro, né? mais acessível. E o whey? Não. O whey vai ser bem individual. Por quê? Dependendo dessa mulher, da inflamação que ela tá, o whey vem do quê? É a proteína do leite, né? Só que hoje tem a proteína da carne também. Tem uma proteína que você compra assim, é enorme. Só que aí ela pediu algo barato. E o valor? Porque a A proteína... Ruth falou aqui, ó, acho tão caro, vou tentar a soja. Então, é caro, gente. Um pote tá 180. E a gente vamos falar de marca boa, porque não adianta eu também comprar uma barata Que não vai me me dar trazer, resultado. E quando a gente olha lá no rótulo, tá mais carboidrato do que a proteína. Porque a gente tem que olhar muito bem o rótulo, tá? Pra ver realmente se é a quantidade de proteína adequada que a gente precisa mesmo. Tá? Que senão a gente compra gato no lugar de lebre, né? E o whey é recomendado eu tomar só se eu estiver treinando ou eu posso tomar whey para bater a meta de proteína mesmo se eu não estiver treinando? O whey pode usar para bater a meta. Ele engorda, Tá. doutora? Não, ele não engorda. Se você, gente, se tá consumindo, ó, eu fiz um cardápio. Esse cardápio tá a quantidade que você precisa diariamente. Não vai engordar. Aquele cálculo é para você, com as suas necessidades diárias, para o seu corpo funcionar bem e para que você tenha saúde. Quando é para hipertrofia, aí é outra... a gente já coloca também, adapta ali no cardápio. Naquele dia que aquela pessoa vai treinar, a gente pode colocar algo a mais. Porque aí tudo a gente calcula a intensidade do treino. Né? Então, assim, Que é o que ela vai gastar. o que ela vai gastar. Entendi. Né? Então, a mais, se ela quer crescimento, a Ganhar atividade massa. dela ganhar massa, que é tipo... Muda muito do objetivo daquela mulher. Agora, se ela quiser só saúde, ela tá com deficiência, não tá batendo as proteínas, porque já que a gente vai ver muitas mulheres que comem realmente pouco, elas não conseguem comer. E, né, com essas mulheres, aí ela precisa suplementar todos os dias. E não pode deixar faltar. Porque se faltar... Lembra que eu falei para vocês que a mulher na menopausa, ela vai perdendo massa magra? E é rápido. Começa 1%, aí vai para 2%, depois vai para 3%. Tipo... Hoje eu vi um post falando que quando a gente chega nos 80 anos, se você não suplementar, não treinar, você chega com 50% da massa magra. A menos. A menos. Por A isso menos. que é aquilo, você não... Falar a verdade, você não consegue nem limpar o próprio bumbum, né? Fica debilitado. Então, assim, hoje, esse encontro é para deixar você, mulher, né? Chegar nessa fase da menopausa bem, né? Com saúde mental. Principalmente. Porque os hormônios estão relacionados à saúde mental. Falando aqui de hormônios, falando de assoalho pélvico, o intestino... Ele piora, doutora Camila, quando a gente chega nessa fase da menopausa? Há exercícios que vocês utilizam e indicam para que venha ter uma melhora? Então, é importante nós trabalharmos tanto a questão do fortalecimento,
quanto também da mobilidade. Então, hoje se fala muito sobre a questão da mobilidade pélvica, né? Para a área de esporte, a área de exercício. E para o nosso dia a dia também é importante. Então, nós passamos muito tempo sentadas, né? Então, a maior parte do tempo a gente está ali ou sentado ou muito tempo em pé. E isso dificulta os movimentos do intestino. Então, exercícios de rodar o quadril, de jogar o bumbum para dentro e para trás, como se fosse assim uma dança do ventre, isso ajuda muito. Ou o próprio samba, né? Então, posso colocar uma música animada em casa, no YouTube, e fazer um pouco por dia. Isso vai ajudar na questão da movimentação do intestino. Outra coisa que é muito importante, na hora que você for fazer o cocô, você colocar um banquinho embaixo dos pés. Então, deixar os seus joelhos mais altos, né? Então, antigamente, né, o pessoal que morava em região rural, como que fazia cocô? Agachado no mato. Esse é o melhor posicionamento para a gente evacuar. Graças a Deus inventaram um vaso, né? Que a gente nem tem mais tanta saúde assim para ficar agachada. Então, a gente coloca um banquinho como se fosse um suporte, assim, embaixo dos pés, né? Não precisa ser muito alto. Isso vai fazer com que relaxe mais o seu assoalho pélvico, que é necessário na hora de fazer cocô, e as fezes saiam mais facilmente. Então, são pequenas mudanças no dia a dia que ajudam bastante. Você concorda que a respiração, ela ajuda também no intestino? Ajuda. No movimento da contração intestinal? Ajuda. Então, nós respirarmos, né, e levarmos o ar lá em direção ao abdômen, né? Não deixar aquela respiração curta aqui em cima, uma respiração ansiosa, né? Então, tudo isso vai ajudar também. E são técnicas que a mulher, ela não precisa, gente. Vocês não precisam deixar chegar nesse ponto. Porque aqui, hoje no chat, a gente tem uma mulherada que já está na menopausa, né? Umas que estão com o pezinho lá e as outras que ainda tem um longo período aí para poder chegar. Mas hoje, nós estamos aqui dando dica para vocês, para que vocês já comecem a trabalhar hoje nisso, para que vocês não passem por esse período tão difícil, né? Muito difícil. Ô, Jaque, eu queria até falar para você, mulherada, que muitas das vezes vocês vão lá procurar para fazer, vou falar uma coisa bem simples, vamos falar do Botox. E aí você não tem o resultado que você queria. Por quê? Porque a baixa dos hormônios, ou a testosterona muito baixa, ou ela muito elevada, não tem esse efeito que a mulher procura. Então, acaba tendo um efeito vacina. E às vezes pensa assim, foi porque a profissional não é boa. Não, porque estética, para você fazer um procedimento estético, você tem que estar com saúde. Então, não adianta mentir pro profissional, esconder. Tem que falar a verdade, né? Por causa, se você falar a verdade, o seu resultado vai ser 100%. Porque muitas não falam. E tem que falar. E muitas vezes não falam com vergonha mesmo, né? Mas tem que falar, já que estamos numa fase da nossa vida que é a nossa vida. Então, um outro profissional, ele quer ouvir a verdade, ele está ali para te ajudar. Mas se você omite uma informação tão importante, como que ele vai entrar, né? E até mesmo os pós-operatório. Uma pessoa que já está lá, toda inflamada, como que vai fazer um skin booster? Uma cirurgia, né? Então, tô falando de procedimento estético, uma coisa simples, mas toda inflamada. Como que eu vou estimular colágeno, minha filha? Não estimula. Assim? Como que vai estimular colágeno sem comer uma proteína, sem ter uma alimentação de qualidade? É aquilo, se você não fizer o básico. Às vezes a pessoa, ela fala assim, nossa, eu fui lá, eu fiz um bioestimulador, eu fiz um botox e não durou nada. Mas como que tá a sua alimentação?
você está tomando muito anti-inflamatório, muito relaxante muscular, você não bebe água, o básico. Às vezes a gente quer pagar caro, né, doutora? Fazer os procedimentos aí que divulgam, está em alta, mas o básico, que é ali a sua comida, a alimentação, a qualidade do seu sono, não faz. Não vai ter mudança, gente. Não vai ter mudança. Não. A Cauane, ela falou assim, ó, doutora, minha mãe não pratica musculação, mas sempre que possível ela chega do serviço e faz hidro na piscina. Ajuda na menopausa, ela fica praticamente o dia inteiro sentada. Vontade de responder essa, mas responde aí, doutora. Ela fica o dia inteiro sentada, ela trabalha sentada, ela não faz musculação, mas sempre que possível ela chega do serviço e faz uma hidro. Ajuda? Ajuda, mas essa hidro, quando ela fala quanto tempo ela faz essa hidro, de quanto tempo? Porque a gente precisa... Uma vez na semana que ela falou aqui. Precisa demais, né, já? Sempre que possível, né? Então, sempre que possível ficou, muito vago. Por quê? Nós precisamos trabalhar os nossos músculos todos os dias. Todos os dias a gente precisa se alimentar bem. Todos os dias a gente precisa mexer nos nossos músculos, né? Fortalecer a respiração. É diário. O cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde, ele é diário. Então, a gente precisa se movimentar. Todos os músculos, né? E eu vou falar também sobre atividade sexual. Por quê? Porque muita mulher chega nessa fase e não quer ter relação. Né, Camila? Não quer ter relação. Mas ela não quer ou ela não tem vontade? Ela não tem vontade, ela tem um ressecamento, aí ela sente dor, aí ela não quer ter mais. Porém, é uma fase da mulher que ela precisa continuar a vida dela sexual ativa. Né? Porque tá relacionado aos hormônios, né, Isso. doutora? E até a gente recomenda, né, o uso de lubrificantes na hora da relação. Então, eu vou ter pomadas, hidratantes vaginais, que eu utilizo todos os dias, ou conforme a orientação médica, um dia sim, um dia não, né? E vai ter lubrificantes que são utilizados no ato sexual. Então, que eu vou passar tanto na entrada da vagina, quanto eu posso passar no pênis do parceiro. Ou então, se eu vou fazer algum estímulo, eu mesma, vou fazer uma masturbação, seja com a mão ou com algum acessório erótico, é importante também que eu use um lubrificante, né? A gente recomenda muito aqueles que são vendidos em farmácia, porque a maioria é à base de água, né? Porque se eu não uso nenhuma lubrificação, vamos imaginar que é um estímulo no outro. Aí fica fazendo o atrito. Isso pode criar microfissuras, né? Então, machucadinhos microscópicos que podem continuar esse quadro de dor. Então, o uso do lubrificante, ele não é um acessório. Ele é algo que favorece a sua saúde. Doutora, e como lubrificante pode utilizar o óleo de coco? Pode utilizar o óleo de coco, mas eu prefiro que utilize mais os lubrificantes à base de água. Nada à base de óleo. Isso, é melhor à base de água. Entendi. Então, mulherada. Pode usar numa necessidade, assim, né? Surgiu não a situação. fiquem sem praticar, né? Porque interfere nos hormônios também. Também, e a gente precisa fazer com que essa mulher se movimente. Então, naquele ato, ela está se movimentando. Acontece a autoestima, né? O orgasmo, ela precisa atingir. São sensações do prazer, né? Então, uma sensação que dá felicidade. Isso é isso que ela está perde precisando. Com a menopausa, a mulher, ela perde um pouco essa sensação do prazer da vida, na verdade, né? Isso, entendeu? E aí, quando ela começa agora que você está sabendo sobre isso, que é importante você ter, a gente trabalha isso, né? A gente modula, faz a modulação, leituras, histórias, né? A gente procura estimular. Então, já que você sabe que você está nessa fase, não é só você, é todas as mulheres praticamente. Aí você vai ficar com essa vida pro resto da sua vida assim, desse jeito? Não, né? Então, o que você vai fazer? Mudar, né? Vai procurar se estimular, porque isso aumenta muito a autoestima. Tá na cara, assim, você olha nítido para uma mulher
Que ela está tá com a vida sexual permitindo, ativa, né? né? Se Tá permitindo se permitindo. viver, ou ela não está vivendo, só está sobrevivendo. É o que eu escuto de mulheres que ainda não procuraram se cuidar. Embora, gente, eu acho assim que as mulheres hoje elas estão assim de parabéns, né? No sentido de buscar ajuda. Porque de um tempo pra cá, é igual a minha sogra. Minha sogra, se eu conversar com ela, igual eu já conversei várias vezes, ela fala que não sabe quando ela entrou na menopausa, ela não se lembra, ela não sabe qual foi o sintoma, que ela só foi vivendo, só que ela sabe, que é igual ela fala, que ela envelheceu muito depois que veio a menopausa. Hoje a gente tem muitas informações aqui, né, que a gente traz para vocês, as redes sociais traz. Tem muita informação positiva que você pode se avaliar, se autoanalisar e buscar ajuda, né? Isso. E mudar. E eu oriento, assim, que toda mulher tá passando por isso. Você não precisa passar sozinha, viu? Você pode procurar um profissional da saúde, falar a fase que você tá. Eu sei que hoje não tem muitas pessoas que fazem esse acolhimento, né? Mas não te deu um acolhimento, procura outro profissional. Mas você não tem que passar por isso sozinha. Sozinha, né? É. Precisa ser acolhida. Precisa Ó, a ser. Cauane, ela fez uma pergunta aqui. Primeiro, a Elaine, ela falou que na casa dela tem uns banquinhos para isso. E para tomar cuidado, para não demorar no celular no vaso, porque gera outro problemão, né, doutora? Fala um pouquinho disso pra gente. Isso. O que acontece? Toda vez que você senta no vaso para fazer xixi ou para fazer cocô, são liberados hormônios no seu corpo que vão sinalizar que você está numa situação segura e que você pode eliminar a urina ou as fezes. Se você fica ali no vaso, continua ali no vaso, no celular, muitas vezes até a gente percebe que a urina fica saindo, né? Então, fiz xixi, se eu continuar ali, a urina continua saindo. E isso começa a desregular o funcionamento da bexiga. Além disso, se você fica lá, tem uma tendência à descida daqueles órgãos que nós falamos. Então, a descida do intestino, do útero e da bexiga. Então, não é nada bom, gente. É um hábito péssimo levar o celular para o banheiro. Olha, gente, meu Deus, só uma lapada. Sério? Ai, meu Deus. Não, eu falo, doutora. A Cauane, ela perguntou assim, ó. Tenho 17 anos e tomo colágeno da Growth. Vocês me indicam a continuar ou por conta da minha idade é melhor parar? A partir de que idade é ideal tomar colágeno? Então, mas por que ela tá tomando colágeno? Ela não se alimenta bem, ela tá com problema de articulação. Flacidez. Mas foi recomendado pelo profissional da Cauane, saúde? fala aqui pra gente, foi recomendado? Qual idade, doutora, você recomenda tomar o colágeno? Olha, só quando eu vejo que tem necessidade mesmo, porque a Independente idade que ela da tem... idade. Porque a idade que ela tem é uma idade boa, que tá com produção, aí tem que ver o que tá acontecendo, né? Porque ela é nova. Os hormônios estão todos funcionando super bem. Tem que procurar a causa. Observar a causa. E tem que ver da alimentação dela. Porque, assim, não adianta só suplementar o colágeno. Não adianta. Se ela não tem uma alimentação. Porque, assim, nós precisamos de vitaminas e minerais, né? Só a proteína não vai fazer. A gente precisa de um equilíbrio. Precisamos do carboidrato na quantidade certa. Precisamos das vitaminas, dos minerais. Então, o nosso corpo é uma orquestra. E tem que estar tudo funcionando bem. Então, na reposição hormonal de uma mulher na menopausa, é o quê? Tá faltando testosterona, estriol, progesterona, às vezes gestrina. Uma menina de 17 anos. Ela falou, sim, foi recomendado por uma profissional exatamente por conta da flacidez. Não me alimento muito bem também, mas não foi esse o motivo pelo qual comecei a tomar. Então, no caso, ela está suplementando porque ela não se alimenta bem, está faltando. Isso. Mas só isso? Não teve mais nada? Vitamina C? Só a flacidez não justifica o uso do colágeno. Só a flacidez? Não, porque assim, tem outras
por ela ser nova, 17 anos só, né? Não tá faltando nenhuma vitamina, não tá faltando nenhum mineral, porque só que nem a vitamina C. Eu preciso consumir todos os dias. Eu não tenho, meu corpo não armazena a vitamina C. Quais os suplementos básicos, assim, básicos, que você recomenda? Fala, ó, esse aqui vocês têm que investir, mesmo sem uma indicação médica, vamos dizer assim. Zinco, magnésio, selênio, vitamina D, vitamina B12, vitamina A, vitamina K. É o básico. Multivitamínico. Nem muito, tem a quantidade certa. Porque Isso. os polivitamínicos, quando você vai olhar na fórmula, são fórmulas bem... A dosagem é muito muito baixa. pouca, que não... a gente não consegue atingir o ideal, né? Porém, tudo isso vem de realmente como que a pessoa se alimenta. O que ela consegue ter nessa alimentação. Conforme, depois analisado a alimentação dela, eu vou suplementar. A suplementação é algo assim, eu vou suplementar aquilo que está faltando para o corpo funcionar bem. Então, exemplo. Se eu vou fazer um bolo, eu não tenho ovos. Eu vou comprar os ovos para me fazer os ovos, fazer o bolo. Então, a suplementação, eu vou colocar aquilo que está faltando para o corpo funcionar bem. Entendi. A Ruth, ela falou aqui, doutora, então, a suplementação, ela só precisa ser feita somente quando necessária, Sim. certo? E a Rosângela falou, a doutora Darla Raza. Ai, obrigada. Rosângela Alves. Obrigada, Rosângela. Então, e magnésio? Magnésio, vitamina D. Então, eu suplemento, peço os exames. É assim, muito... Eu avalio o exame e avalio o histórico clínico, né? Muito... Tem que ser assim. Detalhadamente. Detalhadamente. Porque o que acontece? Muitas das vezes, o exame daquela mulher tá lá marcado que tá ótimo, que tá no ideal, né? Porque você sabe que na parte integrativa a gente vai... não só ali o resultado do exame. Vamos pela história clínica daquela mulher. Muitas das vezes o exame tá ok, mas aquela mulher tá cansada, tá ansiosa, tá triste. E aí, quando a gente olha nos exames, tá perfeito. Aí a gente vai ver realmente o que tá acontecendo com ela. Não é só o sintoma dos exames, né? Não é só os exames, né? E falando em estar triste, cansada e ansiosa, a gente não pode deixar de falar aqui, já pegando um gancho do Relax Skin, gente. Pra você, mulher que tá aí na menopausa, estressada, cansada, ansiosa, está com inflamações, dores nas articulações, aqui, ó, o remédio pra você. Ele é um fitoterápico também. Ele é nano, então a absorção dele é muito maior, é muito rápida. Não sei se esse aqui ainda tem. Deixa eu ver. Eu uso em casa, eu passo... Ó, ele vira uma espuma e você vai passar aqui no pulso, no antebraço, aqui na nuca e na região que você tiver dor. Você vai passar ele, se vocês quiserem experimentar. Ele é maravilhoso. A gente utiliza aqui, eu utilizo a Samira, o Ed e algumas mulheres na promoção que nós tivemos aqui no programa. Elas compraram também e começaram a consumir. Manda o seu feedback pra gente aí, o que vocês sentiram de melhora. Porque ele trabalha também, gente, na qualidade do seu sono. Porque a doutora aqui falou a importância do sono, né? Como ele trabalha no estresse, na ansiedade, ele tem produtos que ele auxilia aí na sua insônia, diminuindo a sua insônia, melhorando a qualidade de sono. Então, vale aí a investida, você que está passando por esse período aí de menopausa, porque ele trata todos os sintomas que foi falado aqui. Então, não fique sem. Tá aqui, ó, na tela. O Relax, né, eu falo tá aqui porque eu olho na câmera aqui. Tá aí na tela para vocês o número do Relax Skin, entre em contato e tem um cupom, né, Fala Mulherada 10. Vocês têm um cupom de 10% de desconto, tá bom?
Doutora, o papo tá muito bom, mas nós ainda temos um sorteio. A hora foi embora. Nossa, passou Né? Muito rápido. assunto a gente queria falar. Eu falei pra você, doutora. Passou super 2 horas rápido. passa voando. A Luana, só fazer uma pergunta aqui antes de finalizar. A Cauane, ela falou que você explica muito, doutora. Vocês duas, com muita calma e uma forma fácil de entender. A Sandra, ela falou assim, me sinto muito influenciada pelas redes sociais sobre as suplementações. Parece que preciso tomar, várias para emagrecer. E, então, não faça, né, doutora, a suplementação sem uma orientação. A Luana, ela falou assim, ó, que deu vontade de passar com você e se você atende online. Atende, né? É só chamar aí, Luana, no Instagram, no direct, né? Isso. Ou na bio, tem um link na bio? Tem o link na bio. Aí só fala que é do Fala Mulherada. Tem desconto, cupom de desconto? Claro. Olha, tem cupom de Claro. desconto pro Fala Mulherada. Então, mulherada, vamos se cuidar aí, hein? A Cauane falou, eu amei, vou seguir ela no Instagram. Siga as duas. Vamos tratar aí o assoalho pélvico, vamos suplementar, cuidar. Mulherada, vamos se cuidar. Esse é o intuito do Fala Mulherada aqui. É levarem vocês, tanto as jovens quanto as mulheradas aí que já estão na menopausa, no climatério, levar a se cuidar. E vocês, doutora, primeiro a doutora Camila, que mensagem você deixa ali para a mulherada, antes da gente ir para os sorteios? Qual a mensagem que você deixa aqui para elas? Gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui. E pense que você também está tendo nesse momento uma oportunidade que muitas mulheres de antes, né, que vieram antes de nós, não tiveram. Não tiveram a oportunidade de se cuidar, de conhecer sobre o assoalho pélvico, poder estar se conhecendo melhor. Então, aproveite essa oportunidade, não deixe para depois, não deixe a dor na relação, a perda de urina, tudo isso acabar com a sua vida, levar você a um quadro de depressão. Muito obrigada, meninas. Doutora Darla, qual o recado que você deixa para elas? Mulherada, eu estou muito feliz de estar aqui nesse programa, de poder entregar um pouquinho do conhecimento para vocês. Eu quero dizer hoje para você, mulher, é o nosso mês. Somos muito especial para Deus. Você é uma mulher especial e Deus deu a vida para gente viver com abundância e viver bem. Então, você é tão importante que você hoje vai mudar, você vai começar a se cuidar, você vai começar a se amar. E começa pelo simples, né? Começa com uma boa alimentação, uma boa hidratação. Não precisa ir para academia, né? Coloca uma música, vai dançar. Mas movimente-se, faça alguma coisa, mas faça por você. E esse é o meu recado, Jaque. Ai, gente, olha, eu queria ficar mais aqui, mas a hora ela não nos permite. O relógio, gente, ele não perdoa. Vamos para o sorteio. Estou aqui, ó, na torcida por essa mulherada aí. Lembrando que é um sorteio de 2 diárias na pousada na Moa. Tem um vídeo aí de lá, Maico, não? Se tiver, o Maico vai soltar pra gente ver. Tem foto? Então, o Maico vai soltar a foto aí pra gente ver. E lembrando que você pode levar um acompanhante. Se você tiver filhos, pode levar também. Porém, você tem que avisar para eles disponibilizarem um quarto para vocês. E é uma pousada pé na areia em Itanhaém. Vocês têm direito a 2 diárias. Eu estou aqui na torcida, hein, mulherada? Olha, eu no interior eu tô falando com tanto R, gente. E para quem não vai participar do sorteio, vai ter desconto? Vai ter desconto, vai ter desconto. Ai, nós temos aqui também, né, que a doutora disponibilizou. Meninas, tem outro presente para vocês aí. Vamos lá, Maico? Vão aí na torcida, mulherada. Peraí, aqui. Ó o dedo, ai meu Deus. Cadê? Aí. Tarandandã, que rufa os tambores. Quem ganhou foi a Rosângela. Parabéns, Rosângela.
O Marco vai colocar aí na tela para nós o contato do Fala Mulherada. Você tem que me chamar lá no WhatsApp, tá? Do Fala Mulherada. E nós iremos passar para você ali todas as informações e a data que tem disponível para você estar indo, tá? Mulherada, fiquem com a gente aqui. Participem do programa, sempre tem sorteio, presente para vocês. E agora nós também vamos falar aqui que a doutora Darla, ela separou para as mulheres aqui do Fala Mulherada e do chat um e-book sobre nutrição da mulher na menopausa. Estou super interessada nesse e-book. E o que vocês têm que fazer? Nós iremos fazer um post do programa de hoje lá no Insta do Fala Mulherada. Lá vocês têm que curtir, comentar e compartilhar. E tem que estar seguindo o Fala Mulherada, seguindo a doutora Darla e seguindo a doutora Camila. E quando vocês... Depois a gente vai escrever as regras lá, tá, gente? Que é muita coisa. E quando vocês marcarem lá a doutora Darla, vocês coloquem hashtag Saúde da Mulher. Todas vocês que forem lá, comentarem, curtirem e compartilharem, ela vai entrar em contato e vai disponibilizar para vocês esse e-book. O que tem nesse e-book, doutora Darla? Fala para nós. O e-book eu elaborei falando a fase da menopausa, os alimentos que pioram a menopausa, os alimentos que melhoram, um modelinho de cardápio e uma suplementação para estar ajudando vocês já a iniciar essa fase determinada. Ai, gente, olha, eu já estou indo lá fazer a minha parte, que é o quê? Publicar e comentar, porque eu quero o meu e-book. Falou de saúde da mulher, e aí vocês, o que vocês podem, mesmo que a pessoa não assistiu, vamos supor, eu quero que minha mãe, ela não assistiu o programa, mas eu quero que ela tenha acesso a esse e-book. Se ela for lá comentar... Vai ganhar. Vai ganhar. Então, gente, compartilha aí com a mulherada que você ama, que você quer ver bem, para que ela possa também ter acesso a essa consulta, né? Uma consultoria, vamos falar a verdade. E outra coisa assim, Jaque, eu quero demonstrar esse material para que elas possam ver que é possível. É acessível, É acessível, né? Então, que dá para fazer. E através de mudanças simples, o nosso corpo, ele muda também. Verdade. É verdade. É isso. Meninas, e eu quero agradecer você, Obrigada. doutora Camila, você, doutora Darla. Eu sei que vocês têm agenda, que vocês trabalham, mas disponibilizam do seu horário para estar aqui conosco e compartilhar do seu conhecimento, né, com a mulherada que está em casa. Aqui a gente tem um propósito, gente. Não é só vou lá no programa, não. Todo o programa aqui, ele é feito debaixo de um propósito, que é o quê? Levar conhecimento para vocês, mudança de vida. Se uma de vocês que está assistindo a gente aqui colocar em prática tudo o que foi passado aqui e ver a diferença, pra gente já está pago, né? Estar aqui hoje já está pago. Eu agradeço todas vocês que estiveram aqui no chat com a gente, participando ao vivo, comentando. Eu gosto muito quando bomba o chat, que eu fico perdida, não sei nem quem respondo. Amo isso. Essa interação é o que nos motiva. E eu estou muito grata. E toda vez que tem um programa aqui, eu saio daqui com um conhecimento a mais e coloco também na minha vida. E as pessoas têm visto o reflexo da mudança, que eu acho que isso é o mais importante, né? Então, eu agradeço vocês. Muito obrigada de coração. Obrigada, mulherada de casa. E até a próxima quarta-feira. Contamos com vocês aqui ao vivo às 18 horas. Um beijo, Samira. Melhoras para essa câmera aqui, ó. Melhoras para você. Até a próxima quarta-feira, meninas. Beijos.